Mas neste passo, assim prontos estando, eis o mestre, que olhando os ares anda, o apito toca. Acordam despertando os marinheiros, dume doutra banda, e porque o vento vinha refrescando, os traquetes das gavias tomar manda. Alerta, disse Stein, que o vento cresce, daquela nuvem negra que aparece. Não eram os traquetes bem tomados, quando dá a grande e súbita procela. Amaina, disse o mestre a grandes brados. Amaina, disse, amaina a grande vela. Não esperaram os ventos indignados que amainassem, mas, juntos dando nela, em pedaços a fazem, com um ruído que o mundo pareceu ser destruído. O céu fere com gritos nisto a gente, com súbito temor e desacordo, que, no romper das velas a nau potente, toma a gran suma da água pelo bordo. Alija, disse o mestre rijamente, alija tudo ao mar, não falte acordo. Vão os outros dar a bomba, não cessando, a bomba que nos imos alagando. Correm logo os soldados animosos a dar a bomba, e, tanto que chegaram, os balanços que os mares temerosos deram a nau, num bordo os derribaram. 3 marinheiros duros e esforçosos a menear o leme não bastaram. Talhas lhe punham, dominou outra parte, sem aproveitar dos homens força e arte. Os ventos eram tais que não puderam mostrar mais força de ímpeto cruel, se para derribar então vieram a fortíssima torre de Babel. Nos altíssimos mares que cresceram, a pequena grandura de um batel, mostraram a possante nau que move espanto, vendo que se sustém as ondas tanto. A grande nau em que vai Paulo da Gama, quebrado o leve um mastro pelo meio, quase toda alagada, a gente chama aquele que a salvar o mundo veio. Não menos gritos vãos ao ar derrama toda a nau de coelho com receio, contanto teve o mestre em tanto tento, que o primeiro amainou que desse vento. Agora sobre as nuvens não subiam as ondas de Netuno furibundo, agora a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Noto, Austro, Bóreas, aquilo queriam arruinar a máquina do mundo, a noite negra e feia se alumia, com raios que em o polo todo ardia. As alciônias aves triste canto junto da costa brava levantaram, lembrando-se do seu passado pranto que as furiosas águas lhe causaram. Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e os ventos duros, que nem no fundo os deixa estar seguros. Nunca tão vivos raios fabricou contra a fera soberba dos gigantes o grão ferreiro sórdido que obrou do enteado as armas radiante. Nem tanto o grão tonante arremessou relâmpagos ao mundo fulminantes no grão dilúvio donde só se viam os 12 entre que as gentes as pedras converteram. Quantos montes então que derribaram, as ondas que batiam denotadas, quantas árvores velhas arrancaram o vento bravo as fúrias indignadas. As forçosas raízes não cuidaram que nunca para o céu fossem viradas, nem as fundas areias que pudessem tantos mares que em cima as revolvessem. Vendo o vasto da gama, que tão perto do seu fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria o céu subia, confuso de temor da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, chama aquele remédio santo e forte, que o impossível pode desta sorte. Divina guarda, angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreias, tudo, aqui todo Israel refúgio deste, por metade das águas eretreias. Tu, que livrastes Paulo e defendeste das sirtes arenosas e ondas feias, e guardaste com os filhos o segundo, povoador do alagado e vácuo mundo. Se tenho novos medos perigosos, doutra Cile Caribe já passados, outras sirtes e baixos arenosos, outros acrecioníos infamados, no fim de tantos casos trabalhosos, porque somos de ti desemperados, se este nosso trabalho não te ofende, mas ante teu serviço só se pende. Ó ditosos aqueles que puderam, entre as agudas lanças africanas, morrer enquanto fortes sustiveram a santa vé nas terras mauritanas, de quem feitos ilustres se souberam, de quem ficaram memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras delas. Assim dizendo, os ventos que lutavam como touros indôminos, bramando, mais e mais a tormenta acrescentavam, pela miúda encharque assoviando. Relâmpagos medonhos não cessavam, feros trovões que vêm representando cair o céu dos eixos sobre a terra, consigo os elementos terem guerra. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do Sexto Canto dos Lusíadas, onde nós vemos a fúria dos ventos contra as naus portuguesas que estavam navegando rumo à Índia. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez, lendo a estrofe 70 até a 84ª estrofe aqui do sexto canto, né? Estrofe 70, 70 até a 89, 84, né? Onde nós vemos aqui, como eu bem disse, a fúria dos deuses que representam os ventos que atacam, que lançam uma grande tempestade contra a frota do Vasco da Gama. Então, antes de reler
essas estrofes, esses versos e comentar com vocês, vou fazer o que eu sempre faço no começo de todo vídeo, que é recapitular um pouco, fazer um resumo do que a gente já leu até agora aqui nos Lusíadas. Já estamos aqui um pouco mais da metade do sexto canto, que também já é um pouco mais da metade da obra dos Lusíadas, mas resumir um pouquinho aqui com vocês antes da gente voltar, ler e comentar o que a gente viu aqui nesses versos, nessas estrofes. O primeiro canto, depois que Camões ele apresenta a sua obra e dedica ela ao rei Dom Sebastião, a gente vê que ocorre o concílio dos deuses no Olimpo. O deus Júpiter ele convoca todas as divindades para estar discutindo o futuro do Oriente, onde ele diz que a frota do Vasco da Gama, que naquele momento já estava navegando na costa africana oriental, próximo ali da costa de Moçambique, ele diz que Vasco da Gama e seus marinheiros vão ser muito bem sucedidos nessa empreitada. E, graças a isso, Portugal vai estar alcançando o Oriente e com isso, né, o reino, o Império de Portugal vai subjugar todos os povos dessa região do mundo. Né? Os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. Nisso, os deuses que estão nesse concílio começam a debater entre eles, com alguns sendo favoráveis aos portugueses, ou seja, favorável à empreitada do Vasco da Gama, e outros sendo contra isso. O deus que se destaca mais por ser contra é o deus Baco, ele que vai ser antagonista dos portugueses. Como a gente bem viu na nossa leitura até agora, a mitologia do deus Baco conta que quando ele era um semideus imortal, um semideus mortal, ele realizou grandes conquistas ali na região da Índia, isso que Camões coloca pra gente nos Lusíadas, né? Grandes conquistas ali na região das terras do Oriente. E esses feitos foram tão grandiosos que ele é celebrado por isso até hoje. Mas, como o Júpiter mencionou que o destino já determinou que os portugueses vão alcançar a Índia e vão realizar os maiores feitos pela humanidade até então, os feitos de Baco vão ser sobrepujados e ele vai cair no esquecimento. E isso acaba despertando um grande ódio, uma grande inveja contra os portugueses. Então ele não vai medir esforços para tentar destruir a frota do Vasco da Gama e impedir que os portugueses alcancem o Oriente e venham a realizar esses feitos tão grandiosos que vão estar sobrepujando os feitos dele, os feitos de Baco. Então é isso que move o deus Baco. Mas, enquanto o deus Baco é contrário aos portugueses, a divindade que se destaca por ser favorável aos portugueses é a deusa Vênus. A deusa Vênus ela tem um amor muito grande pelo povo de Portugal e ao longo aqui dos Lusíadas a gente viu que em vários momentos ela protege os portugueses, principalmente protege eles contra as armadilhas do deus Baco. Então ela se opõe ao Baco ali. Nisso se encerra o concílio dos deuses no Olimpo e Camões finalmente começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. Ele, como a gente já viu, ele não começa a narrar a empreitada desde o começo. Ele não diz, Vasco da Gama saiu com sua frota, com seus marinheiros ali das praias de Lisboa e foi navegando rumo ao sul, contornando a costa do continente africano até alcançar a Índia. Isso aconteceu, mas ele não começa narrando assim. Ele começa ali por volta da estrofe 42, se eu não me engano, do primeiro canto, a narrar quando Vasco da Gama e seus marinheiros já estão ali entre Moçambique e Madagascar. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa mundi, vocês vão ver que entre o norte de Madagascar e Moçambique, ali na costa africana oriental, ali no Oceano Índico, existem algumas ilhas. É mais ou menos por ali que Vasco da Gama e seus marinheiros estão passando no momento que o Camões começa a contar a viagem deles. Mais pra frente a gente vai ver que ele vai contar o que aconteceu antes disso. Mas ele prefere já contar a viagem quando ela já está um pouco mais da metade da ida, vamos dizer assim, né? Ou seja, já passaram ali pelo Cabo das Tormentas, estão quase chegando na Índia. E ali, né, durante essa passagem pela costa africana oriental, a gente vê o encontro dos marinheiros portugueses com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Como eu disse, o deus Baco odeia os portugueses e não vai medir esforços para destruir a frota do Vasco da Gama. Então ele se aproveita que os muçulmanos odeiam os cristãos e manipula esses muçulmanos africanos contra os portugueses. E propõe inclusive algumas armadilhas para eles estarem destruindo a frota do Vasco da Gama. Uma dessas armadilhas só não liquida de vez com a frota portuguesa, porque os Vasco da Gama e seus marinheiros foram salvos por Vênus. Como eu disse, Vênus é a deusa que sempre protege os portugueses, protege principalmente contra as armadilhas, os ataques do deus Baco. Então, Vênus vai e salva os portugueses. Isso já é o começo do segundo canto. Não contente com isso, né, não satisfeita em apenas salvar os portugueses, a deusa Vênus sai ali do mar. Ela tinha salvado eles ali no mar, no porto, na entrada do porto do reino muçulmano de Mombasa. Então ela sai dali e vai voando até os domínios do deus Júpiter no Olimpo e convence Júpiter, que é o deus dos deuses, a ajudar os portugueses. Júpiter consente nisso
E com a sua influência, né, sendo ele o deus dos deuses, ele ordena que o deus Mercúrio, que é o deus mensageiro, vai preparar um local para que possa receber os portugueses de uma forma amigável. Né? Como a gente viu ali na leitura do primeiro canto e do segundo, o reino de Moçambique de Mombasa os muçulmanos desse reino mais tentaram prejudicar os portugueses do que ajudar eles. Na verdade, a intenção dos muçulmanos ali era matar os portugueses. O objetivo, então, do deus Mercúrio é preparar um reino que receba os portugueses de uma forma amigável. E esse é o reino de Melinde. Graças à ajuda dos deuses, Vasco da Gama e seus marinheiros portugueses continuam navegando, eles saem daquela emboscada ali em Mombasa e chegam até o reino muçulmano de Melinde, onde eles são muito bem recebidos. Eles são tão bem quistos ali que o rei de Melinde, esse monarca africano muçulmano, ele vai até as naus portuguesas para conhecer Vasco da Gama e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Ele pede para que descreva o território português, que fale sobre os antepassados portugueses, que são os antigos lusitanos, fale dos eventos que levaram à fundação do Reino de Portugal, as grandes batalhas que os reis portugueses travaram durante a expansão de Portugal, também as grandes batalhas que os portugueses travaram contra os muçulmanos. E depois disso, depois de contar a história de Portugal, o rei de Melinde pede que Vasco da Gama relate a sua viagem para ele. Ou seja, conte o que ele viu desde que ele saiu de Lisboa, né? Por onde ele passou, o que ele viu, que povos ele encontrou, até que ele, né, durante essa viagem que ele contornou a África, o que ele viu até o momento que ele chegou ali em Melinde. E nisso começa o terceiro canto da obra, onde Camões vai estar contando a história de Portugal. Né? O terceiro e o quarto canto consiste nisso, né? Vasco da Gama, Camões, por meio de Vasco da Gama, contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui para vocês é que, apesar do evento central aqui dos Lusíadas, se é a viagem do Vasco da Gama, a viagem que ele faz, que ele sai ali de Portugal e chega até a Índia, Camões não está contando só isso, não, os Lusíadas. Não é? Os Lusíadas não se trata só da viagem do Vasco da Gama, mas sim dos grandes feitos do povo de Portugal. Camões nos Lusíadas, eu falo isso desde o primeiro vídeo com vocês, a gente lê isso lá na primeira e na segunda estrofe do primeiro canto, né? Camões está cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Então, nesse encontro do rei de Melinde do Vasco da Gama com o rei de Melinde, onde vai se contar a história de Portugal, o Camões vai aproveitar para estar contando os grandes feitos que o povo português realizou antes de Vasco da Gama realizar essa empreitada. Então, ali no terceiro canto, após descrever o território da Europa, para depois vir a descrever o território da Península Ibérica, que é onde fica o reino de Portugal, o Camões, por meio do Vasco da Gama, fala sobre os antigos lusitanos, principalmente ali de Sertório e Vriato, que foram dois lusitanos, né, homens guerreiros que da antiguidade que lutaram contra Roma. Eles se destacaram, realizaram grandes feitos a lutar contra os romanos. Então, esses dois personagens que são citados para dizer que os portugueses descendem desses homens, né, que são lusitanos, né? Então, desde essa época aí já vai se o povo que é da Lusitânia, né, os lusitanos já vão mostrando seu grande valor. Mas aí ele dá um salto e começa a falar sobre as guerras que os reis cristãos, os guerreiros cristãos, travaram contra os muçulmanos ali na Península Ibérica, que é a Reconquista, que é essa série de guerras, de batalhas ao longo de vários séculos, onde os cristãos foram recuperando, reavendo os territórios que os muçulmanos estavam ocupando ali na Europa, né, na Península Ibérica. Mais precisamente no século XI, onde um rei espanhol, um imperador de Castela, se eu não me engano, ele vai travando tantas batalhas e sendo tão vitorioso que ele vai ficando muito famoso na Europa, no mundo cristão. E vários guerreiros vão ir lutar no nome dele. Um desses guerreiros é Dom Henrique, que, se eu não me engano, ele é parente de um rei da Hungria, mas ele vai e luta por esse rei Afonso, esse rei espanhol. E como era costume entre os reis, né, quando se conquistava-se muitos territórios, os reis tinham um hábito de dar um título de nobreza e dar esses territórios para quem se destacasse em armas. E ele vai e dá para Dom Henrique o território do Condado de Portugal. Não só isso, né, ele vai e dá a mão da sua própria filha para ele. Então, ali surge o primeiro, né, vamos dizer assim, o começo da linhagem dos grandes reis de Portugal, né? A linhagem afonsina começa por ali com Dom Henrique. E aí Camões vai contando aí a sucessão de quem foi sucedendo o Dom Henrique, né? Depois vem o filho dele, que é o Afonso Henriques, que continuando a lutar ali contra os muçulmanos ali na Península Ibérica, ele fundado o Reino de Portugal. E aí, ao longo do terceiro canto, a gente vai vendo a sucessão das batalhas dos reis portugueses, dos guerreiros de Portugal, que foram expandindo o Reino de Portugal ali na Península Ibérica.
Isso prossegue no quarto canto aqui dos Lusíadas. Vasco da Gama no terceiro e no quarto canto ele está cantando a história de Portugal. E a gente vai vendo a série de batalhas, a expansão do reino de Portugal para fora da Europa, quando o rei João I ele vai e começa a conquistar o norte da África. E os sucessores dele também fazem isso. Até o momento que, no final do quarto canto, a gente vê o reinado do rei Manuel I, que é contemporâneo de Vasco da Gama e é o monarca que vai lançar essa empreitada. A empreitada do Vasco da Gama é lançada pelo rei Manuel I. Camões conta pra gente que ele teve um sonho, né? Camões, por meio de Vasco da Gama, conta que ele teve um sonho, que ele sonhou com o Oriente. Ele viu o rio Indo e o rio Ganges, que são aqueles famosos rios ali do Oriente, principalmente ali na região da Índia. E ele interpreta esse sonho como um sinal divino e ele decide lançar essa empreitada, que é a empreitada do Vasco da Gama. Então, o final do quarto canto são os preparativos dessa empreitada, onde Vasco da Gama é escolhido como capitão e ele convoca ali uma série de marinheiros e parte, né? Começa a velejar. O começo do quinto canto, então, né? Já estamos chegando aqui no resumo do quinto canto. Vasco da Gama ainda contando a história de Portugal para o rei de Melinde, só que agora ele está contando, né, o relato da sua viagem. Então, o quinto canto inteiro é um resumo do que Vasco da Gama viu, por onde ele passou, desde que ele saiu ali de Lisboa e foi descendo rumo ao sul, até chegar no Cabo das Tormentas, que é onde ele encontra o Cabo da Boa Esperança, né? Onde ele encontra o famoso gigante Adamastor. E depois, né, ele e seus marinheiros navegando ali pela costa africana oriental já, no Oceano Índico, né? Conforme eles vão subindo agora, né? Eles desceram de Lisboa até o sul da África, rumo ao sul, e agora estão navegando rumo ao norte, até chegar encontrar alguma novidade da Índia. Então eles vão passando ali, eles vão se encontrando com alguns povos africanos, nativos, depois eles se encontram com os muçulmanos, que a gente viu lá no primeiro campo, lembra? Eu comentei aqui no começo do vídeo com vocês que os portugueses se encontraram com os muçulmanos de Moçambique e Mombasa. Ele resume isso, afinal ele está contando, fazendo um relato pro rei de Melinde, e depois ele fala, ó, depois de tantos infortúnios, de tantas tempestades, de tantas armadilhas, de doenças, nós finalmente chegamos aqui no seu reino. Ele está falando, lembrando, ele está contando essa história para o rei de Melinde. Então, finalmente chegamos aqui no seu reino, onde fomos muito bem recebidos, agasalhados, né? Onde somos muito bem quistos. E aí termina o quinto canto da obra, né? Camões termina por meio de Vasco da Gama, termina de contar aí a história de Portugal. E aí a gente vem aqui para o sexto canto, que é a partida da frota portuguesa ali do reino africano de Melinde. E havia o resto da viagem, né? Porque ele sai, Melinde fica ali no norte da costa africana oriental, então está já no Oceano Índico. Então os portugueses vão navegar mais um pouco até chegar no continente, no continente asiático, né? Mas nas terras da Índia. E é isso que a gente vê. Nesse momento da viagem, o deus Baco vai tentar mais uma nova armadilha para destruir a frota portuguesa. Enquanto no primeiro e no segundo canto a gente viu que o Baco tentou manipular os muçulmanos africanos contra os portugueses, agora o Baco vê que ele precisa manipular os deuses do mar contra os portugueses. Então ele sai ali do seu posto divino ali no Olimpo e desce até o fundo do mar para ir até os palácios do deus Netuno, que é equivalente ao deus grego Poseidon, que ele é o rei dos mares. E ele pede para que Netuno convoque todas as divindades do mar para uma reunião. Netuno concorda com isso, né? Ele está curioso para saber o que o Baco vai falar. E quando todas as divindades chegam, o Baco começa a manipular eles, dizendo que a humanidade, né, como um todo, ela desrespeita os deuses com os seus grandes feitos, principalmente desrespeita os deuses do mar ao realizar feitos marítimos. Então ele menciona ali os feitos marítimos, alguns feitos marítimos realizados pela humanidade na antiguidade, né? Ele cita principalmente os feitos dos argonautas e fala que quando o homem criou um barco e começou a navegar, isso é uma invasão, um desrespeito. E nesse momento, como a frota do Vasco da Gama estava realizando isso, é um desrespeito aos deuses. Então ele começa a manipular os deuses com esse discurso e convence eles a soltar os furiosos ventos contra os portugueses e destruir eles. E é isso que a gente está vendo, vai ver aqui na nossa leitura. Camões diz pra gente que enquanto ocorria essa reunião onde Baco manipulava os deuses, os portugueses estavam navegando e durante a noite, enquanto alguns dos marinheiros estavam fazendo a vigília noturna, eles decidiram passar o tempo, né, matar o tempo durante o serviço, contando algumas histórias. Então, nos 2 vídeos anteriores que eu publiquei já para vocês, a gente vê ali os marinheiros matando o tempo, contando a história dos famosos 12 da Inglaterra, que são 12 cavaleiros portugueses que foram participar de um duelo lá na Inglaterra contra 12 cavaleiros ingleses para proteger a honra de damas inglesas, né? Então, a gente já tem isso resumido. Então, e aí,
se termina de contar essa história, chegam, né, o ataque dos ventos, a grande tempestade, né, o título desse vídeo, a fúria dos ventos, são os deuses que representam os 4 ventos, né, o vento do sul, do norte, do leste e do oeste. Os furiosos ventos que foram soltados, né, pelos deuses do mar contra os portugueses para destruir a frota portuguesa. Então a gente vai estar vendo isso na nossa leitura de hoje. Aqui nem 20 minutos de vídeo já, eu resumi mais da metade dos Lusíadas para vocês, mas eu sempre peço, pessoal, para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube. Eu resumi isso, mas o primeiro até o sexto, até o quinto canto já estão resumidos ali. Inclusive tem um vídeo para cada canto, mas eu divido eles pelos temas. Então tudo isso que eu já falei para vocês já está aqui no YouTube, né? Eu resumi, mas tem muita coisa que eu pulei. Então não deixem de conferir para vocês se situarem melhor na nossa leitura aqui. Mas vamos começar aqui. Estamos aqui no sexto canto. Vamos ler. Começar aqui com a 70ª estrofe do sexto canto, a estrofe número 70. Mas neste passo, assim pronto estando, eis o mestre que olhando os ares anda, o apito toca. Ou seja, enquanto os marinheiros estavam conversando, eis que surge o mestre da embarcação e ao ver que os ares estavam estranhos, ou seja, que o clima estava estranho, ele vai soar um apito. Recapitulando um pouco, o que estava acontecendo ali? Eu vou ler o finalzinho da estrofe 69, que é a última estrofe que a gente leu no vídeo anterior, né? Contando assim Veloso, já acompanhava, lhe pede que não faça desvio do caso de Magriço e vencimento, nem deixe o de Alemanha em esquecimento. Ou seja, estava se contando a história do marinheiro Veloso ali durante a noite, para entreter os marinheiros portugueses, né, para eles matarem o tempo. Ele estava contando a história dos 12 da Inglaterra. Então, e nesse momento, quando ele estava contando a história de um dos 12, que era o famoso Magriço, e os marinheiros portugueses pedem para que ele conte mais sobre o Magriço, que ele contou um pouco de um Magriço, e depois ele falou de um outro dos 12 cavaleiros portugueses que foi batalhar, travar alguns duelos na Alemanha. E aí ele é interrompido pelos marinheiros e falou, não conta ainda desse não, conte mais sobre o Magriço, e depois você conte mais, você volta a falar desse da Alemanha. E nisso o mestre da nau portuguesa, essa aqui é a capitania portuguesa do Vasco da Gama, lembrando, se eu não me engano, quando os Vasco da Gama e seus marinheiros saem de Portugal, eles saem em 4 embarcações. E se eu não me engano, nesse momento eles estão em 3. Então, né, tem são 2 principais e uma, se eu não me engano, é mais para levar mantimentos. Mas essa embarcação aqui que a gente vai ver é a embarcação do Vasco da Gama. O mestre aqui, né? O mestre é um oficial da nau. Ele fica ali abaixo. A nau portuguesa, pessoal, só para contextualizar, eram marinheiros, nobres portugueses, incluindo eles oficiais, né? Marinheiros, oficiais marinheiros, nobres portugueses e dentre eles o Vasco da Gama. Então, esse tipo de pessoa ali, gente de, vamos colocar assim, nome baixo, como se fossem plebeus, gente que não tem muito nome, e também vários nobres ali que estavam acompanhando o Vasco da Gama. O mestre da embarcação era algum oficial, alguém que não era propriamente um nobre português, mas ele tinha um cargo importante. Imaginem um sargento do exército, um capitão, um tenente. Então é alguém que tem um posto oficial, né? Então é ele que geralmente conduzia o leme da embarcação e dava as ordens para a pessoa e fazia o intermédio da tripulação com o capitão. O capitão da embarcação era um nobre. Mas então, o mestre ali, ao ver que durante a noite, isso está acontecendo durante a noite, um ar estranho tá vindo, uma tempestade está vindo, ele soa o apito e acorda todo mundo. Acordam despertando os marinheiros de uma e da outra banda. Eles acordam e começam a se movimentar, né? Afinal, se acordado por um apito quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Geralmente, eles, como o Portugal, além de ser um povo marinheiro nessa época, a gente viu que ao longo da história de Portugal que o Vasco da Gama conta, né? Os portugueses são um povo belicoso. Então, às vezes, eles poderiam ter acordado de espanto achando que estava ocorrendo algum tipo de ataque. Mas não é isso, é coisa bem pior. E porque o vento vinha refrescando os traques das gávias tomar manda. Os traquetes são a parte mais alta, né? Se não me engano é semelhante à gávea, mas também é algum posto ali que os marinheiros tinham que estar assumindo para controlar a nau, seja para desviar ela ou para recolher as velas. No caso a gente vai ver que ele vai mandar os marinheiros recolherem as velas porque uma tempestade está vindo. Alerta, disse. Está que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. A gente tem uma nuvem negra, tem uma tempestade vindo com muita velocidade. Acordem e fiquem atentos. Não eram os traquetes bem tomados quando dá a grande e súbita procela. Ou seja, nem deu tempo dos marinheiros assumirem os seus postos para controlar a nau quando o mestre, né? Aqui o mestre ele começa a falar. A maina, disse o mestre a grandes brados, gritando, a maina.
A Maina disse, a Maina grande vela, a Maina é recolher a vela. Então a vela estava ali aberta, sendo soprada pelos ventos e guiando as naus. Mas a tempestade está vindo e manda recolher. Tem que se recolher porque a tempestade podia rasgar, destruir as velas. Então durante uma tempestade, dificilmente as velas iam estar abertas. Pelo contrário, elas têm que estar recolhidas, é mais seguro isso. Então ele disse isso, mas nem deu tempo. Não esperam os ventos indignados que amainassem, ou seja, os ventos aqui. Lembrando, pessoal, eu sempre falo isso. A gente está lendo um épico clássico, ou seja, a poesia épica de um clássico, né? Ou seja, Camões vai se utilizar dos elementos da literatura greco-romana, principalmente das divindades. Então, para se referir a locais, eventos e situações, ele vai dizer que são dos deuses agindo, é um deus agindo no caso. Então, quando a gente vê que uma tempestade ataca as naus portuguesas, aqui Camões, para engrandecer a obra, afinal a gente está lendo um épico, ele vai dizer que são os deuses dos ventos atacando eles. E como a gente já viu na nossa leitura até agora, Baco manipulou os deuses do mar e fez com que os deuses do mar soltassem uma tempestade contra os portugueses. Então, os ventos aqui são deuses, né? Existem, se vocês derem uma procurada, existem algumas representações aí desse momento, né? Então, tá ali as naus no meio da tempestade e os ventos, né? Em uma dessas pinturas existem rostos humanos, como se fossem deuses ali soprando, jogando uma tempestade contra os portugueses. Mas nem deu tempo aqui, a gente lê, nem deu tempo dos marinheiros ali da capitania portuguesa, que é a nau do Vasco onde fica o Vasco da Gama, de recolherem as velas. Mas juntos dando nela, ou seja, dos ventos dando nela, atacando a vela, em pedaços a fazem com um ruído que o mundo pareceu ser destruído. Imagina que terrível. Os marinheiros nem têm tempo de recolher as naus, que o vento bate com tanta força, a tempestade bate com tanta força, que ela quebra a vela. Imagina aí o que aconteceu, o susto. Com um ruído que o mundo pareceu ser destruído. Então imagina o estrondo da vela sendo quebrada ali na tempestade. O céu fere com gritos nisto a gente, com súbito temor e desacordo, que no romper da vela, a nau pendente toma grande súbita d'água pelo bordo. Ou seja, né, além de se romper a vela com estrondo, um raio, um trovão estoura os céus, assim como se fosse um grande grito, assustando os portugueses. Que no romper da vela, a nau pendente toma grande uma suma água pelo bordo. Ou seja, né, e justo no momento que a vela da nau portuguesa é quebrada, a água invade o bordo do navio. Então é a tempestade com grandes ondas ali atacando a frota portuguesa. Alija, diz o mestre rijamente, alija tudo ao mar, não falte acordo. Vão outros dar a bomba, não cessando, a bomba que nos imos alagando. O que é isso? Alija. Alija é um termo que quer dizer joguem ao mar toda a carga. Porque se a nau fica muito pesada e eles não têm controle, é mais fácil ela acabar tombando e naufragando. Então, nesse momento de desespero, eles fazem esse procedimento. Jogam praticamente tudo que eles têm no mar para aliviar o peso. E assim a nau ela tem uma chance muito maior de não ser tombada na tempestade. Então é isso, o mestre da embarcação nesse momento de desespero manda, joguem tudo ao mar. Principalmente, né? Alija tudo ao mar, não falte acordo. Ou seja, não deixem nada para trás. Vão outros a dar a bomba, ou seja, vão jogar até as poderosas bombardas, os poderosos canhões das naus portuguesas que protegeram os portugueses, que garantem a segurança e a superioridade dos portugueses no mar. Eles vão ter que jogar para não morrer, para não naufragar. Que nos imos alagando, ou seja, jogue porque nós estamos sendo alagando, estamos inundando. Correm logo os soldados animosos a dar a bomba, e tanto que chegaram os balanços que os mares temerosos deram a nau num bordo os derribaram. Vocês imaginam os marinheiros portugueses ali tentando cortar as cordas que prendiam as bombardas na nau, e eles começam a cair, e as bombardas também começam a cair. Deram a nau num bordo, né? 3 marinheiros duros e esforçosos a menear o leme não bastaram. Talhas lhe punham, dume da outra parte, sem aproveitar dos homens forcear-te. Ou seja, a tempestade estava tão forte que mesmo 3 marinheiros juntos não conseguiam segurar ali o leme da embarcação. E eles precisavam colocar talhas ali para assumir o controle. Então é meio que uma barra de ferro ali que se coloca no leme da embarcação para tentar, para nessa situação segurar ela. Porque imagine o leme da embarcação ali fora de controle. Os ventos eram tais que não puderam mostrar mais força de ímpeto cruel, se para derribar então vieram a fortíssima Torre de Babel. Aqui Camões menciona, né, a famosa Torre de Babel, que é mencionada ali no Gênesis da Bíblia, que é dito que os homens, em sua soberba, tentaram construir uma torre altíssima, que ela ia alcançar os céus. E aí Deus, né,
Depois veio a ser derrubado, mas aqui diz que os ventos eram tão fortes, tão poderosos, né, essa tempestade que atacava a frota do Vasco da Gama, que ela conseguiria derrubar a Torre de Babel. Nos altíssimos mares que cresceram, a pequena grandura de um batel mostrava a possante nau, que move espanto, vendo que se sustém nas ondas tanto, né? Apesar da nau portuguesa ali do Vasco da Gama e das demais naus. Apesar da nau do Vasco da Gama ter perdido a vela, né, ela ter sido quebrada, ela ainda não naufraga, né? Ela se mantém firme ali nas ondas, né? Que é o Camões dizendo o quão poderosa era a nau portuguesa, que ela se mantinha, ela não naufragava aqui nessa tempestade, né? Nos altíssimos mares que cresceram. Então, quer dizer, imagine as ondas subindo muito alto. A gente vai ver depois ele mencionando isso com mais descrição, né? Mas a pequena grandura de um batel mostra a possante nau. Ou seja, a sua nau, mesmo sendo pequena diante dessa tempestade, se mostra poderosa. Se sustém nas ondas tanto, ou seja, se sustém no meio de tantas ondas. A grande nau em que vai Paulo da Gama, quebrado o leme e o mastro pelo meio, quase toda alagada. A gente chama aquele que salvar o mundo veio, né? Então, assim como isso, né? Era a nau do Vasco. Lembrando, nesse momento são 3 naus. A nau do Vasco da Gama, a nau do irmão dele, que é comandada por ele, que é do Paulo da Gama, e a terceira nau era de um nobre também que chamava-se Nicolau Coelho. Então, aqui, a nau do Paulo da Gama, ela tá com o mastro quebrado. E os marinheiros ali começam a se desesperar, né? Quase toda alagada. A gente chama aquele que salvara o mundo veio. Quem é aquele que veio salvar o mundo? Jesus Cristo, né? São marinheiros portugueses, são cristãos. No momento de desespero, nós cristãos, eu sou cristão, acho que a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo também, o que vocês fazem no momento de desespero? Chamam Deus, pedem intercessão de Deus, né? Jesus Cristo nos salve, eles estão falando isso, né? Nesse momento de desespero. Não menos gritos vão ao ar derrama toda a nau de coelho, com receio. Contanto teve o mestre tanto tento, que primeiro amanou que desse vento, né? Assim como os marinheiros ali da nau do Paulo da Gama estão desesperados gritando ao ar, não menos estão gritando os marinheiros da outra nau, do Nicolau Coelho, que também gritam pedindo a intercessão de Deus, pedindo para que Deus salve eles, né? Sendo que aqui, né, contanto teve o mestre tanto tento, ou seja, o mestre dessa embarcação do Nicolau Coelho, né, o oficial mestre, ele foi conseguiu ser um pouco mais rápido e conseguiu amainar a vela, então a nau dele não está com o mastro quebrado. Agora sobre as nuvens não subiam as ondas de Netuno furibundo, a ver que parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Então, né, aquela descrição de como as naus navegam ali naquela tempestade, né, elas são levadas para cima, parece que as ondas são tão grandes que parece que sobem até sobem até as nuvens, né, as ondas de Netuno. Netuno é o deus dos mares. Como eu disse, né, pessoal, a gente está ali no épico clássico, então, para se referir a situações locais, às vezes até a sentimentos humanos, o Camões vai citar divindades, deuses. No caso, para se referir aos mares, ele vai citar aqui o deus Netuno. Então, as ondas do deus Netuno são tão altas que parecem alcançar os céus. E, de repente, a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo, né? Então, no momento, as ondas subiam muito alto e depois elas desciam, parecendo que iam entrar nas profundezas do mundo, né? Então, isso, né? Imagine as naus portuguesas ali no meio disso. Noto, Austro, Bóreas, Áquilo queriam arruinar a máquina do mundo. A noite negra e feia se alumia com os raios que o polo todo urdia. Aqui novamente, né, personificando os ventos, né, com algumas divindades, né. Aqui, Noto, Austro, Bóreas e Áquilo queriam arruinar a máquina do mundo. Ou seja, esses deuses que personificavam os furiosos ventos, né, pareciam que estavam querendo destruir o mundo. Esse termo aqui, que está inclusive em maiúsculo, né, a máquina do mundo, é referente, a gente pode entender como toda a criação. Não só o nosso mundo, como, né, as constelações, tudo que existe, tudo aquilo que foi criado por Deus, né, a construção da realidade no mundo. Então, né, a fúria dos ventos era tamanho que parece que eles queriam destruir tudo isso. A noite negra e feia se alumia com raios que o polo todo ardia, ou seja, estava de noite, como a gente viu, né? Essa feia escura noite era iluminada pelos trovões, pelos raios, né? Não, trovão é o barulho, é o raio. Então imagina o raio iluminando a noite ali que está muito escura e deixando tudo claro. As alcionas aves triste canto junto da costa brava levantaram, lembrando-se de seu passado pranto que as furiosas águas lhe causaram. Aqui é uma referência, uma citação de umas aves que é dito, né? Elas têm até um nome, vocês podem olhar na internet, estou olhando aqui minha colinha, chama-se maçarico essa ave. É dito que essa ave ela começa a ficar agitada durante as tempestades. Então, ela aqui é uma ave que
anuncia isso. Então, durante essa tempestade, essa ave ficou agitada. E né, o triste canto junto da Costa Brava levantaram, ou seja, né, elas começam a cantar quando tem tempestades. E aqui Camões até meio que menciona pra gente a referência mitológica dessas aves, né? Lembrando de si de seu passado pranto, que as furiosas águas lhe causaram, né? Aqui ele diz, né, as Alciônias. É dito na mitologia que existe uma rainha chamada Alcione, que se eu não me engano, o marido dela naufragou, né? O esposo dela naufragou e morreu no mar. Então ela foi e tentou se suicidar também, junto no mar, quando seu marido morreu. E uma deusa, se eu não me engano, a deusa Tétis, foi e transformou ela nessas aves. Então aqui, durante essa tempestade, imagine as aves ali, essas duas aves vendo essa tempestade, elas se lembram, né, o passado delas, né? Essas aves personificadas daí como Alcione e o seu esposo. Né? Como sempre, né, o Camões faz alguma menção mitológica ou histórica para estar enriquecendo o verso dele. Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e os ventos duros, que nem no fundo os deixe estar seguros. Né? Assim como as aves ali ficam agitadas com essa tempestade, os golfinhos também, né? Delfins é isso, são golfinhos, né? Então imagina os golfinhos ali que estão nadando, eles ficam com medo e vão se refugiar dentro de alguma caverna marítima. Não? Mas, embora, né? Que nem no fundo os deixe estar seguros, ou seja, a tempestade é tão terrível que nem mesmo o golfinho ali está seguro se escondendo dentro de uma caverna. Nunca tão vivos raios fabricou contra a fera soberba dos gigantes o grão ferreiro sórdido, que obrou no doenteado as armas radiantes. Aqui é uma referência a mais um ser mitológico, né? Um deus mitológico, que é o deus Hefesto. Né? Hefesto é o nome grego dele, né? Aqui nos Lusíadas a gente geralmente vê o nome romano dos gregos, dos deuses gregos, que é das divindades pagãs, que no caso é Vulcano. Vulcano, ele fabricou muitas das armas dos deuses e até para alguns semideuses. É dito que os raios que a gente vê, quando um raio é arremessado, a mitologia diz que é o deus grego Zeus ou o deus Júpiter arremessando seus raios. E quem fabricou esses raios foi o deus Vulcano. E é dito que na guerra dos deuses contra os gigantes, os raios que os Zeus arremessavam tinham sido fabricados pelo Vulcano. Então aqui ele compara os raios que o Júpiter arremessou, que Júpiter Zeus arremessou, com os raios que estão percorrendo os céus durante essa tempestade, né? Ou seja, né, são os raios que estão ali sendo arremessados, né, soltos na tempestade, são muito maiores do que os que Vulcano fabricou para que Júpiter arremessasse contra os gigantes. Né? Quer dizer isso, né? Contra a fera soberba dos gigantes, né? Ou seja, tem muito mais do que os que foram arremessados nessa guerra, né? O grão ferreiro sórdido, né? É uma referência a ele, né? E aqui ainda uma menção a ele, né? O grão ferreiro que obrou do enteado as armas radiantes, né? Quem é o enteado do Vulcano? Né? Vulcano ele é casado com a deusa Vênus. E como todo mundo bem conhece, né? A deusa Vênus, a deusa Afrodite, né? Semelhante à deusa Afrodite, é a deusa do amor. Então ela traiu o marido dela inúmeras vezes e teve muitos filhos com outros homens. Um dos filhos dela foi né? Que se eu não me engano foi filho é o famoso Enéas. Ele é um troiano, ele é um troiano. Inclusive ele é protagonista da obra Eneida do Virgílio. A Eneida conta que o troiano Enéas ele foi um dos sobreviventes do saque de Troia, né? Os gregos cercaram e destruíram Troia e mataram quase todo mundo. Alguns dos troianos conseguiram fugir. Um desses é o Enéas. E a deusa Vênus, durante a fuga dele, né? Durante a viagem marítima de Enéas, ele foi várias e várias vezes socorrido pela mãe deles, que é a deusa Vênus. Em um dos momentos a Vênus pediu, né? Se eu não me engano. Se não me engano, não sei se foi Vênus que pediu, mas o Vulcano foi lá e construiu as armas do Enéas para ele. Se eu não me engano, antes, em algum momento, as armas do Enéas foram fabricadas. Então, aqui é uma forma poética de se referir ao Enéas, de se referir ao Vulcano, né? O grão ferreiro sórdido que obrou, que fabricou as armas do seu enteado, que é Enéas. Nem tanto o grão tonante arremessou relâmpagos ao mundo fulminantes, no grão dilúvio donde sós vieram os dous que agentes as pedras converteram. Aqui é uma referência a duas situações mitológicas, né? Primeiro, né, aqui o grão tonante. Tonante é aquele que arremessa, o arremessador. O grande arremessador é Zeus, é Júpiter. Como eu falei, né, a mitologia diz que quando a gente vê um raio no céu, é Zeus ou Júpiter arremessando seus raios. E aqui, né, falando, né, mais uma vez comparando a tempestade que ataca a frota portuguesa, aqui agora ele compara com a tempestade do dilúvio grego. Assim como existe o dilúvio no Gênesis, na mitologia grega também é dito que houve um grande dilúvio.
E aqui é dito aqui no grão dilúvio, onde só os dois vieram dous que ingentes as pedras converteram. É dito que 2 pessoas sobreviveram somente a esse dilúvio e só sobrou eles na humanidade. E que para recriar a humanidade eles foram jogando pedras. Esse homem que jogava pedras, toda pedra que ele jogava nascia um homem. E toda mulher, e essa mulher que toda pedra que ela jogava surgiu uma mulher. E assim, depois desse grande dilúvio, foi repovoada a humanidade. Mas diz que esse dilúvio foi muito grande, com uma grande tempestade. E nessa tempestade era Zeus arremessando seus raios. Mas a tempestade que assola os portugueses é muito maior do que. Tinha muito mais raios do que os Zeus arremessaram. É isso, esse é o contexto dessa estrofe tão complicada aqui. É uma referência poética aí aos eventos da antiguidade, principalmente aqui a cultura greco-romana. Quantos montes, então, que derribaram as ondas que batiam denotadas? Quantas árvores velhas arrancaram do vento bravo as fúrias indanadas? Do vento bravo as fúrias indanadas. Aqui é dizendo, né? É um questionamento falando que inúmeros montes, montanhas, morros foram derrubados pela força dessa tempestade, né? Pela força principalmente das ondas. Então imagine aí como se fosse um tsunami atingindo um morro e derrubando ele. Imagina a terra sendo derrubada, um grande deslizamento causado pelas ondas do mar. Quantas árvores velhas arrancaram? Então imagine assim, grandes árvores muito antigas, com raízes muito profundas, sendo arrancadas, derrubadas pela força dos ventos. Então, tão poderosa essa tempestade. As forçosas raízes não cuidaram, que nunca para o céu fossem viradas, nem as fundas areias que pudessem, tanto os mares que em cima as revolvessem. Então aqui, né, as profundas raízes sendo arrancadas. Assim. Então imagine aí a árvore derrubada, virada para cima. Tamanha força da tempestade, né? As fundas areias que pudessem, tanto os mares que em cima se revolvessem. Imagina aí a areia da praia sendo revolvida pela tempestade. Que é o Camões descrevendo a tempestade que ataca os portugueses. Vasco da Gama, que tão perto do seu fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria o céu subia, confuso de temor da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, chama aquele remédio santo e forte, que o impossível pode desta sorte. Aqui eu li a estrofe inteira mais uma vez, mas é um momento que a gente vai ver aqui a oração que Vasco da Gama faz. Como a gente viu, os marinheiros portugueses estão desesperados, eles começam a chamar Deus, Cristo. Aqui a gente vai ver Camões descrever com precisão pra gente, contar pra gente a prece que o Vasco da Gama faz durante esse momento de desespero, onde ele vê que ele não tem controle nenhum da situação, né? Mas aqui, lendo mais uma vez, que tão perto do fim do seu desejo se perdia, ou seja, ele ao ver que ele ia se perder, ele ia naufragar, sendo que ele estava tão próximo do seu destino, que era a Índia. Lembra, gente? Eu comentei pra vocês, os portugueses saíram ali de Melinde e estavam navegando no Oceano Índico, quase chegando na costa da Índia. E ele, né, se desespera ao ver que ele ia naufragar, ele ia morrer, sendo que estava tão próximo do seu destino final. Vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria ao céu subia, ou seja, né, como eu falei, as ondas são tão grandes que uma hora elas subiam aos céus e uma hora elas desciam. Então aqui o Camões diz pra gente, né, o mar até o inferno aberto, ou seja, na hora que as ondas desciam parece que elas estavam descendo até as profundezas do mundo, até o inferno, e hora elas subiam tão alto que pareciam que estavam alcançando o céu. Confuso de temor da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, ou seja, ao ver que nenhum remédio podia... Remédio é aquilo que salva a gente, que cura a gente, que livra a gente do mal. Remédio é aquilo que livra a gente dos nossos males. Mas nessa situação ele não encontra nenhum remédio para salvar ele dessa situação. Né? Confuso de temor da vida incerta, ou seja, está confuso, com medo e não sabendo se ele vai sobreviver. Chama aquele remédio santo e forte, né? Não encontrando nada para se salvar, ele se volta pro remédio aqui, santo e forte, né? Que o impossível pode, né? Ou seja, o que pode o impossível? É Deus, ele vai se voltar para Deus, aquilo que sempre salva a gente, né? Que pode fazer o impossível. Desta sorte, desta forma, ou seja, aqui essa estrofe aqui, que é a 80, a 80ª, ela termina com 2 pontos, ou seja, na próxima estrofe a gente vai ver a oração do Vasco da Gama. Divina guarda, angélica celeste, que aos céus, o mar, a terra senhoreias. Aqui ele está se referindo a Deus. Né? A divina guarda, né? A angélica, aquele celeste, é uma forma bonita e poética de se referir aos céus, a Deus. Né? Que os céus, o mar, a terra senhoreias, aquele que é senhor do céu, da terra e dos mares, né? Deus. Tu, né? Você está falando para ele, né? A segunda pessoa aqui do singular. Tu, que a todo Israel refúgio deste por metade das águas eretreias. Aqui descrevendo aqui algum dos grandes feitos que Deus já fez pelos homens. Então aqui ele falando, você, Deus, que salvou o povo de Israel ao abrir o mar vermelho, né? Vamos ler aqui de novo. A todo Israel refúgio deste por metade das águas eretreias. Que são as águas do mar vermelho, né? Quem aí já leu aí o livro
o Antigo Testamento, mais precisamente o Êxodo, ali ele conta, começa a contar a história do povo de Israel, né? Do povo judeu. E é dito que quando o Moisés salvou os judeus ali do Egito, para fugir do exército do rei do Egito, ele seguindo, opera um milagre, né? Deus por meio dele opera um milagre, que ele bate o cajado no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre. Aqui é uma referência a isso, né? Metade das águas eritreias, ou seja, abriu, né? Dividiu metade aquilo, né? É um lado para cada um, então ele abriu, uma referência a isso. Ou seja, Vasco da Gama dizendo, ó, tu Deus que já salvou o Israel ao abrir o Mar Vermelho. Tu que livraste Paulo e defendeste das cites arenosas e ondas feias, né? Aqui é uma referência aí já ao momento que após Jesus Cristo já ter sido morto, crucificado, morto, e depois que ele ressuscitou, depois que já aconteceu o Pentecostes, os apóstolos vão se espalhando pelo mundo, espalhando o evangelho, né? Se não me engano, né? Paulo não é apóstolo, mas aqui é uma referência de quando Paulo foi salvo por uma tempestade ali das Sirtes arenosas, ali fica próximo da Líbia. Então é uma referência a isso, é um milagre marítimo dele, né? Que a gente vê, o primeiro milagre marítimo foi abrir o Mar Vermelho, o segundo milagre que foi salvar salvar São Paulo. E guardastes com os filhos o segundo povoador do alagado e vácuo mundo. Aqui a referência, né, é quando ele salvou aos Noé, salvou a humanidade por meio de Noé, do grande dilúvio, né? Povoador do alagado e vácuo mundo, né? O segundo povoador do alagado e vácuo mundo. Ou seja, aqui, ao se referir a Deus, o Vasco da Gama, Camões, por meio do Vasco da Gama, menciona aí os milagres que ele já fez, principalmente relacionados à água, né, pela humanidade. Se tenho novos medos perigosos, doutras Sila e Caríbides já passados, outras Sirtes e baixos arenosos, outros acreâneos infamados, é um nomezinho difícil, mas vamos explicar aqui, né? Se tenho novos medos perigosos, eu que já enfrentei esses grandes perigos, e aqui ele vai citar alguns perigos marítimos que são muito famosos na antiguidade, né? Que ele superou perigos que são maiores do que esses, né? Do que Silicaríbrides já passados, ou seja, eu já passei por perigos muito maiores do que Silicaríbrides. O que é Silicaríbrides? São duas criaturas mitológicas da mitologia greco-romana, que a Sila é uma ninfa que foi... A gente já até viu ela sendo mencionada em algumas estrofes anteriores, mas ela foi uma ninfa que foi amaldiçoada e transformada num monstro terrível. E Caríbides é eu até anotei aqui, ela é semelhante a um turbilhão. É dito que assim, se abria um grande vácuo assim no mar, com uma boca repleta de dentes, uma boca gigantesca de dentes, que engolia as embarcações que caíam ali, que é semelhante a um turbilhão, né? Ou seja, a gente vê isso na famosa na Odisseia do Homero, né? O Ulisses, que ele participou da Guerra de Troia, quando ele volta para casa, ele fica 20 anos perdido no mar. E no meio dessas viagens onde ele está perdido ali no mar, ele passa ali pelo estreito que fica ali no sul da Itália. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É o Estreito de Messina. É dito que ali no Estreito de Messina ficava Silicaríbides. Existe até esse termo famoso, entre Silicaríbides. Porque foi dito assim que o Ulisses tinha que escolher. Se ele passasse por Sila, que é aquela ninfa que virou um monstro com várias cabeças, a Sila, se não me engano, ia comer boa parte dos marinheiros dele. Ou seja, ele ia perder metade dos marinheiros. Só que se ele fosse, então, preferisse ir por Caríbides ia engolir toda a embarcação dele. Então, é isso aí, né? É o famoso... se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, já ouviram esse termo? Então é uma situação horrível entre perder muito e perder tudo, né? Escolher o mal menor ali entre si e Caríbides. Então aqui é uma referência essa passagem aqui. No caso, né, como é uma passagem marítima, o Vasco da Gama está dizendo, eu que já passei por coisas muito mais piores e assustadoras do que o Estreito de Messina. É uma forma de se referir a isso. Outras Sirtes e baixos arenosos, né? Sirtes, de novo, é onde o São Paulo passou e foi salvo, né? É uma região rochosa, muito perigosa, que fica ali no norte da África, ali no mar Mediterrâneo. Outros acrescerâneos, infamados, né? Aqui também é uma série de rochedos bem famosos que ficam ali, promontórios que ficam ali na Grécia. Então aqui o Vasco da Gama está citando, olha, eu já sobrevivi, já passei por lugares muito piores do que esses. Ele está querendo dizer isso. No fim de tantos casos trabalhosos que somos de ti, e agora ele faz uma pergunta, Deus, por que somos de ti desamparados depois de ter passado por tantas coisas terríveis?
Se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende, ou seja, por que você nos abandonou, sendo que nossa empreitada não te ofende, não te perturba, pelo contrário, né? Ela está a seu serviço. Isso é um ponto importante, né? Ele está dizendo aqui, ó, a teu serviço só pretende, a minha empreitada, a empreitada portuguesa Roma Índia, está a seu serviço. Por quê? Além do desejo, geralmente quando a gente vai estudar as grandes navegações realizadas aqui já na época da Renascença, depois da Idade Média, geralmente fala-se assim, os portugueses foram até a Índia para buscar especiarias. Ou seja, a finalidade da expedição portuguesa era única e exclusivamente financeira. Isso não é verdade, né? A questão financeira é importante, afinal esses empreendimentos tinham que se sustentar, tinham que se pagar. Mas o Camões sempre fala pra gente que os dois grandes objetivos das empreitadas portuguesas foram expandir o cristianismo, expandir o império português e o cristianismo. Eu até sempre leio com vocês aqui, eu sempre paro a leitura e vira e mexe em algum vídeo, eu releio com vocês a segunda estrofe do primeiro canto. Aqui, ó. E as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. E as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, né? Ou seja, aqueles reis que devastaram, ou seja, que saquearam, que conquistaram as terras africanas, enquanto dilataram o império, ou seja, o império de Portugal, aumentar os territórios. Ou seja, Portugal vai ser senhor de mais e mais territórios, mais e mais conquistas, e também dilatar a fé, aumentar o cristianismo. Camões sempre fala isso pra gente, o principal dos portugueses é sempre estar expandindo o cristianismo pelo mundo. Então, quando Vasco da Gama fala isso, ele menciona que ele já passou por grandes perigos nessa viagem, muito maiores do que esses daqui que a gente leu até então. E ele pergunta, Deus, por que você não me abandona justo agora? Sendo que a minha empreitada não te ofende, pelo contrário, ela está a seu serviço. Ele está questionando isso. Ó ditosos aqueles que puderam entre as agudas lanças africanas morrer, enquanto fortes sustiveram a fé nas terras mauritanas. Ou seja, está louvando aqueles grandes portugueses que morreram ao enfrentar os muçulmanos, ou seja, que morreram lutando contra os muçulmanos numa guerra santa, né? Ao defender a santa fé, ao expandir a santa fé. Mais uma vez falando isso, ó. Sustiveram a santa fé nas terras mauritanas. Aqui é uma referência aos portugueses que lutaram ali na África. Por que ele está falando isso? Porque ele acredita que ele vai naufragar. E naufragar é uma morte muito mais inferior do que estar morrendo lutando. Né? Ele é um nobre. O Vasco da Gama é um nobre. Os nobres são os guerreiros. Sempre foram os guerreiros. Os nobres que lutavam nas guerras. Então ele preferia muito mais estar morrendo ao enfrentar morrer numa batalha, de preferência ainda estar numa batalha contra um inimigo do cristianismo, né? Aqui a gente colocando aqui o Islã como inimigo do cristianismo, ou seja, ele está louvando aqueles que tiveram a sorte de morrer em batalha lutando pela fé, pelo cristianismo. Ele está falando isso. Por quê? Porque ele sente que ele vai morrer naufragando. Isso é uma morte muito, muito inferior, muito terrível, né? Muito, vamos colocar assim, pouco meritosa. Nossa, morreu naufragando como um marinheiro qualquer. Enquanto o outro cara ele morreu lutando pelo cristianismo. Então ele tá falando isso. Ele tá louvando os guerreiros que tiveram essa oportunidade, né? Ditosos aqueles, né? Então benditos sejam aqueles. De quem feitos ilustres se souberam, de quem ficaram as memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela, né? Ele tá louvando aqueles que morreram realizando grandes feitos, né? Principalmente feitos em batalha. É isso. De quem os feitos ilustres se souberam, né? Ou seja, o Vasco da Gama tem também que ele vai morrer aqui, que ninguém vai saber como ele morreu. Afinal, ele vai naufragar. Nenhum português sabe exatamente se ele morresse aqui. Ninguém ia mais lembrar dele. Provavelmente nem ia se saber que ele morreu naufragando ali. Ele está lamentando isso, né? Sorte aqueles que morreram em batalha e sorte aqueles que morreram e ainda vão ficar na memória dos seus sucessores. Que esse é o medo dele. Assim dizendo, ou seja, ele termina a sua prece dizendo isso, Vasco da Gama. Assim dizendo, os ventos que lutavam como touros indômitos, bramando, mais e mais a tormenta acrescentavam, pela miúda inchar-se assoviando. Ou seja, enquanto Vasco da Gama dizia suas preces, ele e os demais portugueses que estão orando, pedindo milagre nesse momento, a tempestade vai ficando cada vez e mais forte, né? Como touros indômitos, né? Ou seja, como um touro indomável. Então imagine os ventos ali, que são os deuses dos ventos soprando ali e atacando as naus portuguesas mais e mais, com mais e mais força. Relâmpagos medonhos não cessavam, feros trovões que vêm representando cair o céu dos eixos sobre a terra. Então imagine terríveis relâmpagos ali durante a tempestade. Imagine o estrondo daquilo ali. Caiu o céu dos eixos sobre a terra, consigo os elementos terem guerra.
terem guerra, ou seja, que Camões compara ali os elementos da natureza ali agindo como se eles estivessem em guerra. E assim a gente vê, eu termino aqui com vocês a nossa leitura de onde a gente está vendo aqui a fúria dos ventos, né? A fúria dos deuses dos ventos contra os portugueses. Pedir para vocês deixarem um like, pessoal. E se possível também tá comentando esse vídeo. Dizer aí o que vocês estão achando aqui da minha leitura até agora. Qualquer comentário é bem-vindo, qualquer crítica também é bem-vinda. Pedir também para vocês assistirem os vídeos anteriores. Como eu falei, né, eu resumi a nossa leitura, o que a gente já leu até agora aqui no começo do vídeo, mas é importante que vocês leiam e apreciem, né, toda a obra aqui do Camões, né? Então, o objetivo dos meus vídeos é esse, é estar explicando da melhor forma possível para facilitar a leitura de vocês. Então, não deixem de estar vendo os vídeos anteriores, principalmente para vocês se situarem melhor na nossa leitura. E eu vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês acompanharem os próximos vídeos que eu vou publicar. No nosso próximo vídeo a gente vai ver o desfecho aqui da fúria dos ventos contra os portugueses, né? O que será que aconteceu? A gente viu que Vasco da Gama fez uma prece para Deus, né? Rezou pedindo para que os céus salvassem ele e seus marinheiros. Será que vai ter mais alguma intervenção divina aqui? Será que Deus vai salvar os portugueses? Será que alguma divindade vai vir socorrer Vasco da Gama e seus marinheiros? Ou será que eles vão morrer e perecer aqui nessa empreitada? O que será que vai acontecer? Então não deixe de assistir os próximos vídeos para continuar acompanhando aqui a nossa leitura. Eu vou pedir também para vocês estarem acessando um link que está aqui na descrição, conferir um link que está aqui na descrição, que é um e-book que eu estou vendendo, é uma versão digital dos Lusíadas, né? Toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes aí que o Camões coloca pra gente aqui nos Lusíadas, todas comentadas por apenas R$10. Como vocês devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas, né? A maior obra da língua portuguesa. Eu leio há alguns anos e vocês perceberam, eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos, às vezes eu esqueço algumas coisas. Afinal, é a maior obra da língua portuguesa, né? O Camões está cantando um épico clássico. Ele não é só a poesia no seu nível mais alto, como ele também está se utilizando de um português bem arcaico, então fica difícil para a gente ler. E se não bastasse isso, né? Como é um clássico, ele está citando deuses, locais, vários elementos da cultura greco-romana, às vezes da cultura medieval ou da cultura cristã. Então, ter um guia, ter um manual é fundamental para facilitar a nossa leitura. Senão a gente acaba perdendo muitas, né? São muitas referências que o Camões faz. Então, esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo para vocês. Por apenas R$10 vocês vão ter todos os Lusíadas inteiros documentadinho, explicado aí da melhor forma possível para vocês, né? R$10 está de graça. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar adquirindo. Certo, pessoal? Então é isso. Quase uma hora de vídeo, então eu agradeço aí muito a audiência de vocês. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e desejo um forte abraço. Fiquem com Deus.